No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer, ó, esse buquê de noiva. E ó, tem um segredo, eu vou te ensinar a forma correta de você aramar gérberas e rosas. Então, vem comigo no vídeo. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. A gente volta para mais um buquê de noiva, dessa vez com passo a passo bem explicadinho para nossa amiga Nilce. Então, espero, Nilce, que desta vez eu tire todas as tuas dúvidas e você arrase aí nos seus buquês de noiva, tá joia? Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Tô aqui, ó, já com minha bancada preparada para mostrar para vocês os materiais do nosso vídeo de hoje. Começar aqui, ó, pelas nossas ferramentas. Então, ó, vou precisar de uma tesoura de polda e um alicate. Hoje, como a gente vai trabalhar com a gérbera, eu vou precisar de um arame fininho. Eu vou precisar, ó, de uma fitinha floral, essa fitinha verde, ela é própria para buquê. Vou precisar de um fitilhozinho só para fazer a amarração. E aí de flor eu vou usar, ó, astromélia laranja, vou usar a gérbera laranja, rosas amarelas e tango. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora trabalhar, ó. Tô aqui com meu arame fininho. Eu sou muito ruim em numeração de arame, porque na verdade eu compro sempre por olho, nunca compro pelo número. E para esse buquê, tanto buquê como às vezes lapela ou arranjo de cabeça, a gente precisa de um arame fininho que seja flexível. Então, nem é aquele muito fininho, molinho demais, mas também não é aquele duro que não dê pra gente fazer o enrolado direito. Então eu vou cortar aqui, ó, pedaços de mais ou menos 30 centímetros, que é o tamanho que a gente vai precisar para a gente aramar as gérberas. Então hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer um buquê usando gérberas. E gérberas, como é uma flor muito delicada, vocês vão ver quando a gente estiver montando, vou falar um pouquinho sobre ela. Acaba que ela tem um talo esponjoso e esse talo esponjoso é muito frágil. Então, para não correr risco, principalmente porque é o buquê da noiva, então vai ser manuseado às vezes por várias mãos, não é só a noiva que pega. Então eu começo pelo cerimonial manuseando, a noiva manuseia, dependendo do altar, quando ela está no altar. As mães também manuseiam. E aí depois passa para a recepção, buquê que eu sempre tenho uma preocupação, porque buquê de noiva é um acessório. Eu sempre digo assim, que depois da noiva, o buquê é o acessório mais visto e cobiçado. Ele tá em quase todas as fotos que a noiva tira, o buquê aparece. Então a gente precisa ter um carinho e um cuidado muito grande com o buquê, não só por essa simbologia, mas porque depois ele passa a ser o objeto aí mais cobiçado de um casamento pelas solteiras, né? Então eu sempre tenho um carinho muito grande quando eu vou fazer um buquê de noiva, porque eu sei o que é que ele significa aí na cerimônia. Então eu cortei meus pedacinhos aqui, ó, de 30 centímetros, pra gente começar a falar um pouquinho das flores. Vou começar aqui pela astromélia, ó. Esse é um pacotão de astromélia. Ela vem, essa semana ela veio com uma haste bem grande, tá vendo? Essa haste tem quase 70 centímetros de tamanho. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com a astromélia em buquê de noiva é dar um corte aqui quase na metade, para facilitar o manuseio quando a gente estiver trabalhando a montagem do buquê. Um pacote de astromélia ela vem com cerca de 10 hastes. As hastes da astromélia também é uma haste muito delicada. Ela é uma haste assim meio esponjosa. Eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem e entenderem por que ela é frágil. É uma hastezinha esponjosa, tá vendo, ó? Ela quebra fácil. Esse é o problema da astromélia e da gérbera. São duas hastes assim bem frágeis. Geralmente ela vem com pouquinha folha, tá vendo? E aí essas folhas que estão machucadas e queimadas, geralmente eu com a mão mesmo eu puxo aqui, ó, e livro, deixo a hastezinha aqui, ó, íntegra. Como é um buquê de noiva, a gente precisa ter muito cuidado na aparência da flor, porque ele vai aparecer em fotos e geralmente fotos muito de perto. Então ó, a gente faz essa limpeza haste por haste, ó, removendo aqui essas folhas que estão quebradas, às vezes que estão queimadas, e eu deixo aqui, ó, o buquezinho mais íntegro que eu consigo, por conta disso, porque é uma flor,
vai ser um acessório que vai aparecer em quase todas as fotos. Então, capricha na limpeza para que realmente o buquê ele fique o melhor possível. A astromélia também é uma flor muito delicada, ó, geralmente vem botões quebrados. Esse quebradiço dele se dá muito por conta da questão do transporte. Ele é uma flor que não aguenta, como a gente diz aqui, supapo. E às vezes se na plantação, saindo da plantação até chegar na mão da gente, se realmente não tiver cuidado, é um pacote que ele tende a quebrar muito. Então eu tô aqui, ó, já com o meu pacotinho de astromélia aqui, ó, limpinho, tá vendo? Eu estourei aqui flor por flor para não ter problema. Geralmente gerbera a gente compra por dúzia. A gerbera ela vem com essa redinha, assim como alguns tipos de rosa. É um talo também, ó, super esponjoso, ó, fácil de quebrar. Então a gente precisa ter muito cuidado com a gerbera. A astromélia, como ele é um buquezinho juntinho, eu costumo não aramar. Mas geralmente quando eu trabalho com gerberas em buquê de noiva, eu faço essa leve aramação, que é para poder garantir que ele não quebre. Aí você me pergunta, Vitor, por que a gente deve aramar a gerbera e não precisa aramar a astromélia? Primeiro que a astromélia é um buquezinho. Então se uma flor cair, praticamente você não vai sentir nenhuma diferença no buquê. Já a gerbera, como é uma flor grande e uma flor única, então se por acaso ela quebrar, vai ficar o buraco. Essa é a necessidade que a gente tem por segurança de aramar a gerbera e sem precisar aramar a astromélia. Então, ó, ela vem com essa redinha é uma redinha de proteção. As pessoas acham que essa rede ela serve apenas para manter a flor fechada, mas não é. Quando o botãozinho da flor na plantação ele aponta, para evitar que as pragas, os insetos, os besouros ataquem o miolinho aqui da flor quando ela está começando a aparecer. Então o produtor vai e coloca a redinha, porque a redinha, a primeira coisa dela é proteger o botão dos insetos, dos besouros, dos bichos. Então essa é a primeira coisa. Depois ela facilita o processo de amadurecimento da flor. Então ela ajuda também no crescimento da flor, que cresça um botão íntegro, da melhor qualidade, da melhor forma. Aí vem uma terceira, de fato, é para evitar que ela abra. E uma quarta seria a proteção, porque imagine se tivesse todas abertas e eu juntasse aqui no pacote. Então com certeza iria machucar. Então por isso que pra gente, decorador, a proteção mais importante é a proteção de fato, para fazer com que ela não abra e não machuque. Então eu tenho aqui, ó, puxei levemente para cima. Por que a gente... E aí assim, por que a forma de retirar é sempre para cima? Porque se eu puxo, acaba que eu machuco as pétalas. Então a forma aqui, ó, puxou devagarinho, de uma forma leve, ele sai. De você abrir aqui, é você rasgar a redinha. É um plásticozinho frágil, ó, ele rasga fácil. Então, ó, rasguei, livrei aqui, ó, ele tá solto. E ó, que interessante, a gente solta e ó, quase que de imediato ela começa a abrir. Então é bem interessante a gerbera nesse sentido. Então eu vou aqui, ó, a gerbera geralmente não precisa a gente limpar. Se por algum acaso tiver uma que esteja machucada ou queimada, e aí você despreza, não tem problema nenhum. Então, ó, isso aqui é o nosso pacote aqui com uma dúzia de gerbera. Então, ó, alinhei aqui os botões. Agora eu vou dar aqui um corte. Por que eu não cortei antes? Porque quando ela estava no pacote, olha a diferença da altura aqui da flor. Tá vendo? Se eu cortasse ela no pacote, eu ia ter as flores aqui desiguais. Então, o que é que eu fiz? Primeiro eu abri, aí depois, ó, eu nivelei aqui as flores. Porque para mim, o interessante é que elas estejam do mesmo tamanho. E agora eu vou, ó, dar o meu corte aqui para facilitar o meu manuseio. Então, ó, tá aqui a minha dúzia de gerbera aberta, já prontinha pra gente aramar ela daqui a pouquinho. E ó, vamos falar de tango. Aqui na minha região é tango. Já digo a você, já repeti aqui várias vezes em vários vídeos, quando a gente tá trabalhando com flor,
O nome das flores tem alguns que pode variar de acordo aí com a sua localidade. Então não se preocupa, certo? Procura aqui identificar e aí possa ser que tenha uma diferençazinha aí na sua região. Então, ó, o tango é uma flor que a gente chama de complemento. É uma flor barata, ele é quase que da família aí da Aster. Só que ele tem um detalhe, é uma flor que bebe muita água. Ele tem uma sede assim, parece que veio do deserto. Então, ó, aí o que é que eu faço? É bem interessante a gente entender como é que funciona o processo de algumas flores. O tango ele vem, ó, com essa quantidade de folhas aqui em toda a sua extensão do caule e brotas aqui, ó, raminhos mais puxados para o amarelo. O bom do tango é porque ele não murcha, ele seca. Então ele fica no arranjo e dura muitos dias. É impressionante a durabilidade do tango. Você monta o arranjo, as outras flores murcham, apodrece, cai, o tango tá lá quase que sem perceber nada. Isso é por conta da quantidade de água que ele absorve. É bem interessante essa diferença. Quando eu vou trabalhar no arranjo, o que é que eu faço? Eu, ó, limpo aqui, ó, o meu talo todinho, arrancando todas as folhas e deixo apenas folha aqui na parte que está começando as flores. Por que é que eu faço isso? Porque se eu deixar essa folha aqui no arranjo, quando eu espetar no arranjo, principalmente quando o arranjo é com a espuma floral, o que é que acontece? As folhas vai puxando a água e vai secar o meu floral. Esse é um ponto importantíssimo. Então eu evito que ele beba essa água desnecessária. Até mesmo porque essas folhas aqui, no meio do arranjo, ela não vai servir absolutamente para nada. Então, ó, eu limpo. Aqui eu ainda retiro essas folhas maiores aqui no meio e deixo só aqui, ó, a minha partezinha com flor. Faço isso aqui, ó, em todas as minhas hastes. Removo mesmo, é fácil, não tem espinho. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com a gerbera. Então eu vou, como ela vem em tamanhos variados, eu vou limpar primeiro, ó, tô limpando e aqui eu já tô colocando elas aqui no mesmo tamanho, para aí depois eu dar o corte para facilitar aí na hora da montagem. Então, ó, tô fazendo aqui a limpeza das minhas hastes. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo bem grande, um abraço bem forte para Nilce. Nilce, hoje o vídeo é especial para você. A Nilce me pediu para que eu gravasse uma aula de buquê de noiva e ensinasse bem direitinho o segurar a posição das mãos e o cruzamento das hastes. Então, Nilce, esse vídeo de hoje vai especial para você. E ó, como Nilce, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que aí a gente vai tentar responder ao máximo. Tô aqui com o meu massinho, ó, tudo igual aqui para cima. Vou dar um corte aqui para facilitar. E ó, mais um grupo aqui limpinho pra gente seguir. E por último, eu tenho aqui, ó, o meu pacotinho de rosa. A rosa essa semana veio não muito boa. Vou mostrar de perto para vocês verem como é que ela chegou aqui pra mim. E como é que a gente vai tratar essa rosa para deixar ela linda, maravilhosa. Vou mostrar aqui de perto para vocês verem. Olha isso. Ela veio muito, muito sofrida. Na verdade, essas pétalas aqui, ó, deixa eu desprender aqui e mostrar para vocês bem direitinho. Ó, essas pétalas aqui, ó, apodrecidas, isso foi água. Rosa e flores, geralmente flores de corte, que são todas essas flores que a gente trabalha, mas principalmente as rosas. Ela não gosta de água direto aqui no botão. Eu sempre digo de que essa é a grande diferença de flores de corte, que essas flores que a gente faz arranjo, para flores de jardim. Flor de jardim a gente pega a mangueira e ó, molha elas por cima e elas balançam e a gente diz, como elas estão felizes. Isso é o maior problema em flor de corte. Flor de corte a gente não molha. E aí ou a chuva ou a água mesmo na loja ou no produtor, isso faz com que a rosa ela molhe e ela apodreça mesmo. Então, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cuidar da limpeza em um botão que tava feinho assim, ó, todo manchadinho. A gente vai cuidar pra limpar e deixar ele aqui, ó, íntegro. Então, ó,
Às vezes a gente não tem opção mesmo. Os botões eles estão machucados e a gente precisa trabalhar porque a gente precisa fazer o buquê da noiva. E aí a gente vai e remove as pétalas que estão ou machucadas ou se não apodrecidas. E aí como é que a gente limpa a rosa? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Eu vou seguir aqui a sequência das pétalas. Então, ó, eu dou um beliscão aqui, ó, na pétala, tá vendo? Ó, belisquei ela aqui, ó, no meio. Puxo aqui para baixo e torço. Aí ela faz um estralozinho e aqui ela sai, ó, na íntegra aqui saiu a pétala todinha. Então, ó, vou beliscar aqui, ó, belisquei aqui na metade, tá vendo? Tá aqui a pétala, ó, belisquei, puxo aqui para baixo e, ó, puxo pro lado. E faço isso, ó, em todas as pétalas que tiverem machucadas e que precisem ser removidas para que a rosa fique o mais bonito possível. Então, ó, se ficou um pedacinho, eu arranco e eu tiro todinho e tá aqui, ó, a minha rosa limpinha. Por que que eu não puxo aqui pra cima? Quando eu puxo, além de quebrar, eu fofo aqui, ó, as outras pétalas que estão seguras. Então, quando eu faço esse processo de puxar para baixo e torcer para o lado, eu arranco apenas essa pétala que está machucada. Isso é a forma correta da gente fazer a limpeza aqui nos botões de rosa, evitando com que a gente tenha a soltura aqui das pétalas que estão íntegras. Então, ó, belisca, puxa, belisca para baixo, torce, ó, belisca para baixo pro ladinho, ó. E aí eu vou limpando e ele fica íntegro de novo. Então, olha só a diferença desse grupo aqui, ó. Olha só, que já tá limpinho para esse grupo aqui, ó, que eu ainda não limpei. Olha só a diferença. Tá vendo? Então a limpeza da rosa, ela é muito importante. Então, se por um acaso, quando você for comprar a rosa, não tiver, só tiver elas assim, com essas pétalas machucadas, não se desespera. Faz a limpeza que no final dá pra você ver. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aproveitar que essa veio. Ó, uma rosa aqui, ó. Aparentemente aqui, ó, ela dava até pra gente limpar. Mas ó o que o besouro fez aqui, ó. Olha só, a largata. Inclusive, ela tá aqui. Deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês. Olha ela andando aqui no meu dedo. Perceberam que esse pacote, ele veio sem a redinha. Tá aqui, ó, a prova viva da importância da proteção da redinha. Se tivesse com a redinha, isso aqui provavelmente não teria acontecido. Então, ó, essa aqui veio sem a redinha. E a gente percebe aqui, ó, que tem outras aqui, ó, que também estão comidinha aqui do bicho. Vou fazer a limpeza aqui, ó, das outras para poder a gente voltar aqui para o nosso início do vídeo. Tô eu aqui, ó, limpando minha última rosa para poder a gente vir agora pro processo de aramar, certo? Então o que é que eu vou fazer? Deixa eu só explicar para vocês aqui, ó. No processo de buquê de noiva, o ideal é que a gente tenha hastes limpas assim, ó, de folhagem. Até mesmo porque quando eu juntar aqui, que eu for juntando, quanto mais folhas eu tenho aqui no decorrer do caule, mais grosso o buquê vai ficar, principalmente na parte que a noiva vai segurar. Quando fica grosso demais, a mão ela tem um desgaste de segurar aí o tempo e acaba que fica dando cãibra. Então ela sente dor e realmente fica incomodando. Um outro ponto é a questão do peso. Então, somando a questão dele ser grosso e muito pesado, não tem noiva que aguente, realmente incomoda muito. Então eu faço essa limpeza aqui, ó, e o ideal é que todas as flores ela siga com o caule o mais limpo possível. Aí vocês, mas a rosa, as folhas é assim, uma pro ladinho, pro outro, e é o caule todo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou arrancar aqui, ó, as folhas, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, trazer as folhas aqui pra cima, e com um pedacinho de arame, eu vou, ó, aramar aqui pra baixo. E ó, deixei o caule aqui limpo, ó, e agora as folhas estão todas aqui em cima. Arame fininho, quando montar o buquê, nem vai aparecer. Vou fazer aqui de pertinho, vou tirar duas folhinhas aqui que tá queimada.
vou fazer de pertinho para ensinar para vocês o truque dessa parte aqui da gente aramar as rosas. Então, ó, tem um caule aqui, ó, com bastante folha, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Vou remover essa aqui que tá feinha, ó, mas vou, ó, arrancar essa e vou, ó, juntar elas aqui em cima. O que é que você tem que prestar atenção? A folha não pode passar da rosa. A gente tem que deixar a rosa em evidência e a folhagem, ó, mais ou menos aqui ao redor, tá vendo? Cuidado para a rosa não ficar aqui, ó, a folha cobrindo a rosa, tá vendo? Então, ela é sempre aqui, ó, para que a rosa fique em evidência e a folha fique na parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de arame e aqui eu vou, ó, só enrolar. Primeiro eu dou essa enrolada aqui, ó, depois eu viro e aqui eu enrolo, ó. Pode apertar, não precisa apertar com tanta força. Aqui eu tenho uma folhinha e tal queimada, eu vou remover. E ó, eu tenho aqui, ó, o caule aqui da minha rosa aramado. Resolvi o problema, ó, tenho a haste aqui para baixo limpa. E o que vai aparecer é isso aqui, ó. Esse é o truque. Vamos para a gerbera, já que a gente tá aqui pertinho. A gerbera aqui, ó, eu vou dar um furinho aqui, ó. Peguei o arame, ó, dou um furinho aqui, ó, por baixo. Aqui eu seguro, ó, e aqui eu torço. Com muito cuidado, porque o caule é muito delicado. Então eu aramei aqui, ó, dei uma ligeira aramada. O que é que você pode fazer ainda para proteger ainda mais? Eu pego a fitinha aqui, ó, a fitinha de buquê, e eu dou aqui, ó, uma enrolada no caule. Não é nem só para esconder o arame, é para reforçar aqui a minha aramação. Então, ó, olha só como fica. E qual é o segredo aqui, ó? Eu posso girar ela aqui, ó, e colocar ela na posição que eu queira. Porque ela estando aramada, ela fica, tá vendo? Mesmo se ela quebrar, ó, aqui ela quebrou. Ela fica aqui na posição por conta do arame, tá vendo? Isso é o que a gente faz com todas essas flores que tem esses caules que são esponjosos e que são delicados demais, para não correr risco da flor quebrar, cair e deixar aí o buraco no buquê, né? Então, ó, vou fazer isso aqui, ó, em todas as minhas gérberas. Já tô eu aqui com minha bancada prontinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que estão todas as gérberas e as rosas devidamente aramadas, para poder a gente começar a nossa montagem. Olha aqui, ó, tudo prontinho, todas aramadas. Vamos começar agora, ó. As flores aqui, ó, de primeira qualidade, tá vendo? As nossas astromélias laranja, o nosso tango, a nossa gerbera e as nossas rosas, ó, que depois de limpa nem parece que são as mesmas, tá vendo? Quando a gente tem a técnica, a gente sabe identificar quando realmente a flor não tá boa, ou só é uma questão de limpeza. Essa é a vantagem da gente entender aí como funciona o processo. Eu vou tentar dar aqui, Nilce, as dicas para que você não tenha mais nenhuma dúvida, certo? Quando você for montar seus buquês, porque é tudo muito fácil e não tem mistério, é simples demais. Primeiro, ó, independente da quantidade do tipos de flor que a gente vai trabalhar, a gente vai montar um buquê redondo. Como é que eu começo? Eu começo sempre com uma haste. E aí, ó, eu sou destro, né? Eu uso a minha mão direita para tudo. Então, eu vou fazer o manuseio da minha flor com minha mão direita. E vou fazer a segurada aqui, ó, com a minha mão esquerda. Então, eu vou trabalhar quase que o tempo todo movimentando mais a mão direita. Vocês vão ver que a minha mão esquerda, ela vai ficar quase que paradinha aqui. E eu só alimentando aqui, ó, as flores com a minha mão direita. Então, onde é que eu pego, Vitor? Eu pego aqui embaixo, eu pego no meio, eu pego mais pra cima. Ó, a gente vai... Esse é um dos pontapés iniciais que aí você precisa, de fato, entender. Que tamanho vai ser o meu buquê? Se for um buquê tamanho normal, tamanho médio, que a gente usa muito, então eu vou pegar, ó, cerca de 20 centímetros aqui do topo da minha flor aqui para baixo. Eu não vou segurar aqui. Se eu segurar aqui, ele vai ficar um buquê meio que crescido aqui. Eu vou precisar de muita flor para poder ele fazer redondinho. Então, geralmente,
para um buquê entre 25, 30 centímetros, 35, eu vou dar uma distância aqui, ó, de 20 centímetros. Dei aqui, ó, mais ou menos um palmo, o meu palmo, né, na verdade tem 20. Eu vou marcar aqui, ó, 20 centímetros e vou segurar aqui. Essa mão, nessa altura aqui de 20 centímetros, vai ser o meu guia para toda a minha montagem. Então, eu não vou nem soltar ela para baixo, nem vou subir com a mão. Eu vou permanecer com a mão segurando firme aqui nos meus 20 centímetros. Então, essa é a primeira dica. Quanto mais tipos de flor, mais cuidado eu vou ter para poder ficar um buquê, como a gente fala, bem distribuído. Se eu tenho uma variedade grande de flor, eu vou sair intercalando para que o meu buquê vá ficando no formato final com as flores bem distribuídas. A não ser que você queira dar um destaque só no meio ou só fazendo a saia no final com uma flor específica. Hoje a gente vai fazer um buquê ele bem distribuído, que é a maioria das noivas elas pedem dessa forma. Então, ó, segurei aqui o meu guia, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, pegar a astromélia, vou começar por ela, poderia ser qualquer outra flor, e vou cruzar aqui, ó. O talo tá para minha direita e a flor tá para minha esquerda. Então, ó, esse é o cruzamento. Quando eu cruzo dessa forma, automaticamente eu vou fazer com que o buquê ele vá abrindo. Não fique aquele tumultuado de flor. É diferente de eu fazer isso, ó. Quando eu junto aqui os talos retos, eles vai ficando meio que apertado a partir do momento que eu vou botando as flores. E aí no final, a gente fica vendo o visual, aquele amarrotado de flor aqui. O segredo para isso não acontecer e ele ir armando a bolinha é eu fazer aqui, ó, esse cruzamento. Então uma flor que tá de um lado, o talo veio aqui pro outro. E ó, como ele abre aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 dedos. E onde é que eu vou pegar? Você vai pegar no mesmo 20 centímetros. Se você pegar no mesmo 20 centímetros, automaticamente as flores vão ficar na mesma altura. Então essa é a primeira dica. Então eu vou pegar, ó, essa é outra dica na verdade. Então eu vou pegar aqui, ó, a outra astromélia e vou cruzar aqui, ó, dos dois lados. Então eu tenho o tango no meio, talo reto, a astromélia de um lado cruzando para lá e a astromélia aqui do outro lado cruzando para cá. E aí, ó, não vou mexer aqui na mão. Aí vou vir agora com a rosa. Da mesma forma, ó, vou marcar aqui 20 centímetros só para vocês verem como automaticamente ele vai aqui armando, ó. Vou botar a rosa aqui de um lado e rosa do outro. Então eu tenho agora, ó, um X. Chega aqui perto para vocês verem. Então eu tenho agora, ó, meio que um cruzado. Eu tenho, ó, o tango aqui no meio. Deixa eu virar desse lado para vocês visualizarem melhor. Eu tenho um tango no meio, tenho 2 astromélias e 2 rosas. E aí eu vou fazendo essa crescente aqui, ó. Então, por exemplo, agora eu venho com um tango aqui, ó, e outro tango do outro lado. E aí eu já usei rosa e astromélia, agora eu venho, ó, com a gerbera. E sempre fazendo esse cruzamento. Então, ó, percebe como aqui em cima automaticamente ele já começa a armar. Gente, não tem mistério. É você cruzar o talo de um lado para o outro. Se você segurar na altura os 20 centímetros, então, ó, eu não vou segurar, preste atenção aqui, ó, nesse caule. Esse caule, ele tá aqui, ó, 20 centímetros, ele ainda tem flor aqui para baixo. Então eu vou segurar aqui, ó, e vou apertar aqui, ó. Porque eu vou continuar segurando nos meus 20 centímetros. Se eu for segurar aqui embaixo para botar no buquê, ele vai ultrapassar. Porque ele aqui tem flor aqui para baixo. Então ele vai ultrapassar porque ele tem flor aqui para baixo. Então eu vou apertar aqui, ó, e vou segurar aqui nos 20 centímetros. Quando eu junto aqui, ó, apertando no 20 centímetros, automaticamente ele vai ficando o buquê da mesma altura. Eu nem tenho flor que vai ficar enterrada, nem tenho flor que vai sobressair do meu buquê. Então, ó, como ele começa a armar. E aí eu vou intercalando e sempre fazendo esse cruzamento. Aqui eu vou prestando atenção, ó, na questão das flores, para não ficar uma flor imprensadinha na outra da mesma espécie, e vou cruzando, ó. Percebe que
a minha mão esquerda está parada. Eu não fico rodando nem mexendo não. Eu vou fazendo e vou trabalhando aqui, ó, com a minha mão direita. E vou botando as flores e vou, ó, crescendo aqui o meu buquê, mas sem precisar mexer nem rodar aqui a minha mão esquerda. A minha mão esquerda continua presa aqui segurando. Então, ó, eu vou botando tango, vou botando rosa, vou botando astromélia, vou botando aqui, ó, a minha gerbera, vou olhando para que eu não tenha flores da mesma espécie muito junta uma da outra. Então, ó, eu vou fazendo, vou armando e, ó, vou crescendo aqui, ó. Então, isso é natural. O buquê ele vai crescendo e vai tomando uma forma redonda. Por quê? Porque eu tô pegando sempre no mesmo 20 centímetros aqui e porque eu tô sempre cruzando. Ó, eu cruzo aqui do lado, eu cruzo pra cá. Em qualquer posição que eu botar a flor, em qualquer lado que eu botar a flor aqui do meu buquê, o talo vai sempre cruzar pro lado oposto. É batata isso. Botei, cruzei, ó, automaticamente ele vai armando. E aí eu vou, ó, olhando aqui, ó. E vou botando aqui as flores, ó, para que ele vá crescendo aqui, ó. Eu tenho o número de flores que eu tenho, as rosas ela passa, porque por exemplo, gerbera eu tenho uma dúzia. A astromélia eu tenho só 10 hastes e a rosa eu tenho 20. Então automaticamente, se eu for utilizar todas as rosas aqui nesse buquê, eu vou ter uma presença mais marcante da rosa. Então, ó, eu vou acrescentando aqui, ó, e já tá um buquê de um tamanho ideal aqui para uma noiva de estatura média. Então, olha só como ele vai armando, tá vendo? Não tem mistério nenhum, é só você ir cruzando o talo e pegar na sua haste aqui, ó, no mesmo 20 centímetros. Quando eu faço isso, automaticamente eu tenho aqui o meu buquê. Além dele estar com todas as rosas numa mesma altura, com todas as flores numa mesma altura, ele vai armando meio que automaticamente. Então esse é a técnica correta da gente fazer aqui a montagem do buquê e o buquê ele ficar proporcional na questão tanto da distribuição como na questão aqui da montagem. Vou depois aproximar aqui para vocês verem os talinhos aqui para baixo como eles ficam cruzados. Vou usar aqui tudinho, fazer um buquezão aqui, ó, bem lindo. Amarelo é minha cor preferida, tá, gente? Então tudo que eu faço amarelo acaba que eu dou uma caprichada aqui maior, porque é uma cor que eu adoro. Então, olha só. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês, ó, para vocês perceberem como os talos eles ficam cruzados assim, ó. Agora eu vou pegar o tango, vou tirar o tango aqui, ó, nesses galhinhos e vou fazer uma leve saia aqui com o tango, ó, para ele fazer esse acabamentozinho aqui no final. Só para dar uma amarraçãozinha aqui, ó. E a gente partir aqui para amarrar o nosso buquê. Aqui, ó, vou amarrar com... Eu uso sempre esse fitilho branco,
apertar bem aqui, ó. Percebe que eu não soltei aqui a minha mão esquerda hora nenhuma. Por isso que a gente tem que primeiro preparar nossa bancada, botar todo o material que a gente precisa, limpar todas as flores, fazer tudo o que a gente precisa. Por quê? Porque quando eu começar a montar, eu tenho que fazer esse processo direto. Eu não posso soltar não. Se eu soltar o buquê, aí eu vou desmanchar aqui o que eu já fiz. Então eu faço essa limpeza, arrumando tudo. Ai, e agora pronto. Amarrado, eu posso soltar. E olha só como ele ficou redondinho, tá vendo? Tenho aqui os talos, ó. Os talos cruzados, tá vendo? Sabe como é que a gente percebe que realmente a gente conseguiu o cruzamento? É porque aqui embaixo fica esses talos assim, ó, aberto. Se eu tivesse juntado aqui, automaticamente aqui embaixo ia ficar os talos assim, ó, juntinhos, porque eles estavam retos, eles foram colocados na mesma posição. Quando eu cruzo, automaticamente aqui embaixo ele fica, ó, essa coisa esgalhada assim para fora. Esse é a prova de que realmente eu fiz o cruzamento correto. E olha só como ele tá bem distribuído aqui. Deixa eu mostrar de pertinho. Vou mostrar de pertinho para vocês realmente verem com detalhe como esse processo ele funciona. Olha só aqui como ele está bem distribuído, tá vendo? Você consegue ver, ó, que as flores elas estão bem distribuídas aqui, ó. Tá vendo? Tá um buquê redondinho. O tango dá essas pontazinhas que deixa ele meio que irregular. Olha aqui, ó, a visão de cima. Essa é a visão que vai aparecer nas fotos. É sempre essa visão mais de cima, porque a noiva pega ele aqui de ladinho, ó. E nunca assim, ó. Ó a diferença. Eu sempre explico isso para as noivas. Buquê de noiva a gente não segura assim. Para eu não ficar vendo isso aqui, ó. Buquê de noiva a gente segura ele aqui, ó. Porque essa é a visão que vai aparecer na fotografia. Então é essa visão aqui deitadinha. Então, ó. Os talos que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, eles cruzando aqui, ó. Então, quando a gente cruza da forma certa, ó esse talo aqui, ó. Ó, a flor tá vindo bem pra cá, ó. Pra aqui pra trás. Ó, é uma dessas flores aqui, ó. Que o talo veio aqui pra frente. Então, quando eu cruzo, automaticamente ele vai esgalhando aqui pra baixo. Então, essa é a prova de que eu fiz a coisa certa. Mesmo depois, quando eu for amarrar, aqui, ó, como aqui já tá feito pressão da amarração, então aqui, ó, ele nem mexe, tá vendo, ó? Eu soltei aqui, ó, se eu apertar aqui, ó, aqui em cima vai continuar da mesma forma. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um corte aqui retinho. Esse não é o meu corte final. Esse é um corte só para eu alinhar aqui os talos para poder fazer a passagemzinha aqui da minha fitinha floral. Por que que eu corto um pouquinho maior para depois já o corte final? Porque eu ainda vou manusear ele. Se eu cortasse e deixasse aqui e depois esse fosse o meu corte final, quando eu botar ele para beber água, provavelmente o ar vai ter tapado esses poros aqui e ele vai beber pouca água. O ideal de flor natural é você cortar e imediatamente você botar na água, para evitar com que o ar ele tape aqui a subida da água quando a flor puxar. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a minha fitinha floral e vou, ó, começar a enrolar ela aqui, ó, bem em cima do cordãozinho onde eu amarrei. Então essa fitinha floral, ela tem uma cola, se você ainda não conhece, ela é uma fita própria para buquê e para flores natural. Ela é uma fitinha que a gente dá uma leve puxadinha, aí ela libera a cola. Por isso que ela vai ficando, além dela ser verde, né, no mesmo tom da grande maioria dos talos, ela tem essa colinha e ela vai, ó, dando o acabamento que a gente precisa aqui no nosso floral. Ela vai, ó, dando o acabamento que a gente precisa aqui no nosso buquê. Então, ó, eu vou enrolando, ó, bem juntinho aqui, ó. Gosto de reforçar bem aqui, ó. E aí eu desço e depois eu subo
eu venho subindo aqui de novo, ó. Até parar aqui em cima, onde eu comecei. Então, ó, enrolei aqui, ó. Como as minhas flores estão aramadas, essa é a vantagem da gente dar arame. Então eu sei que a rosa e a gerbera, eu ainda posso dar uma puxadinha aqui para baixo, ó. Que ela vai armar porque ela tá aramada. Então essa é a vantagem da gente trabalhar com arame. Que a gente consegue fazer essa abertura aqui, ó. Quando eu vejo que o meu buquê tá muito apertadinho, ó. Então eu posso, ó, fazer isso, tá vendo? E dar uma arrumada aqui melhor. Olha só que lindo que ficou. E aí, Nilce, me diz aí nos comentários se deu para entender agora, se ficou claro. E agora, ó, eu vou dar meu corte final quando eu for botar ele no baldinho, pra esperar até a hora de ir pra festa. Aí eu já tenho um baldinho, eu boto 3 dedinhos aqui de água dentro do baldinho. Um baldinho que ele cabe bem pezinho assim, ó, e segura. O ideal é que você armazene ele num recipiente que ele fique em pé e não deitado, para não machucar. Geralmente eu boto ele dentro do baldinho, desses baldinhos pequenos que vem geralmente margarina. E boto ele na geladeira assim, dentro desse baldinho, porque ele fica bebendo água. E eu levo para fazer a entrega dentro do baldinho. Só tiro do balde quando eu vou realmente entregar ao cerimonial. Antes eu vou falar da fitinha floral. Ó, fitinha floral a gente compra esse pacotinho aqui, ó, verdinho, tá vendo? Ela é uma fitinha que vem bastante, dá pra gente usar várias vezes, ó. Ele é esse rolinho e aqui ela estica, tá vendo, ó? Quando ela estica, ela solta a cola, a gente percebe mesmo. E aí quando a gente enrola, ela vem. Se você tem dificuldade de encontrar aí na sua cidade, dá uma pesquisada na internet, fita floral, o floral tape. Eu vou deixar aqui na descrição o nomezinho correto, mas você encontra na Albano. Eu já falei da Albano aqui algumas vezes e a Albano vende. Então dá uma olhadinha lá depois no site da Albano que você encontra a fitinha floral. Então eu aqui, ó, com o meu buquê prontinho. Nosso vídeo concluído. Eu espero que você tenha gostado. Se você está aqui pela primeira vez, ó, esse é o canal Você Faz, Você Decora. Aqui eu te ensino todos os truques, te dou todas as dicas para você arrasar aí nas suas festas, nas suas decorações. E ó, se gostou, já sabe, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o canal. Comenta aí alguma coisa, se ficou claro as informações. Eu preciso que você me diga se realmente está dando para entender, se eu tenho passado da melhor forma aí as minhas dicas e os meus truques. Se não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festa, desse mundo maravilhoso da arte floral, tá joia? Te espero aqui, ó, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, pessoal!